Olá, amigos. Obrigado por estar aí presente no site indubio.com.br, o site do professor Leandro. Eu reservei este vídeo aqui para vocês, que nada mais é do que uma síntese de um assunto que eu ando discutindo em algumas palestras para as quais eu sou cordialmente convidado a ministrar em algumas escolas aqui da minha região. Trata de um assunto bastante proeminente, bastante importante. Então, numa síntese, eu resolvi, portanto, gravar este áudio e algumas imagens para que o assunto pudesse ser rapidamente desenvolvido e vocês, então, pudessem ter uma noção de como é que eu ando abordando este assunto em algumas palestras. Se você clicou nesse link e está ouvindo a minha voz, é porque, no mínimo, há da sua parte algum interesse nesse assunto. Pois bem, ótimo, parabéns, porque realmente é um interesse, é um assunto que merece o nosso interesse e a nossa atenção. Trata do cuidado que nós devemos ter com as crianças, com os nossos filhos, quando estão libertos, por assim dizer, neste mundo encantado que é a internet e as redes sociais. Uma das coisas que eu costumo abordar inicialmente, apenas para abrir o assunto, é que todos nós, pais, tios ou irmãos mais velhos, quando estamos liberando as nossas crianças para um novo passo nas suas conquistas no mundo, como por exemplo, como quando elas vão dar a sua primeira voltinha no quarteirão de bicicleta sozinha, quando vão à padaria pela primeira vez, ou até mesmo quando vão à escola pelas primeiras vezes sozinhas. É muito comum que os pais, os responsáveis, digam aquelas frases que todos nós já ouvimos, né? Então tome cuidado, não atravesse a rua sem olhar para os lados, não converse com estranhos, e aquilo que nós já estamos acostumados a ouvir e que fatalmente já dissemos para os nossos filhos. Se você que está aí me ouvindo ainda não tem filhos, pode ter certeza que essa é uma das frases que você vai dizer a eles. E a bem da verdade, diremos essas frases para sempre, né? Porque serão sempre os nossos filhos. Mas a noção de perigo que nós temos é justamente ela que nos impulsiona a mandar esta mensagem. Portanto, a expressão perigo reflete experiência, conhecimento, um cuidado com aqueles que nós amamos. Muito bem. Então, quando manifestamos esta noção de perigo aos nossos filhos, recomendando que eles tomem alguns cuidados básicos ao atravessar a rua, não conversar com estranhos, não aceite doce de estranhos e coisas desse tipo, é porque conhecemos o perigo. Quando damos um computador para os nossos filhos e eles então adentram a internet, fazem cadastros em redes sociais e tantas outras coisas, nós não damos, a grande maioria dos pais, pelo menos, não dão conselhos aos seus filhos. Não dão estes conselhos pura e simplesmente porque desconhecem o perigo. Muito bem. Ao desconhecer o perigo, julgamos que os nossos filhos estão em perfeita segurança dentro das nossas casas. Enquanto estamos lá assistindo televisão, jantando, conversando com a nossa esposa, discutindo os problemas do dia a dia, os nossos filhos estão lá enfiados nos quartos e que para nós estão na mais ampla e possível segurança. É um erro. É um erro. Então, desconhecer o perigo é um problema porque os nossos filhos estão na internet, estão num mundo gigantesco, onde vale tudo, qualquer coisa pode ser vista em qualquer momento, em qualquer lugar. Isso significa que eles estão sozinhos. Isto é uma coisa que nós não queremos para os nossos filhos. É claro que se somos pais conscientes, temos a plena ciência de que mais cedo ou mais tarde estarão eles sozinhos. Mas até uma certa idade nós temos o dever de orientá-los e não deixar que estejam absolutamente sozinhos ou que não tenham as condições mínimas necessárias para discernir o que é que eles podem e o que é que eles não podem fazer. Então, é importante que nós, pais, tenhamos consciência de que, por mais belo que seja o mundo da informática, por melhor que sejam as redes sociais, por mais orgulho que nós tenhamos em ver os nossos filhos dominando estas maquininhas que muitas vezes estão além da nossa capacidade de compreensão, saibam todos que os nossos filhos estão num ambiente hostil.
Eu não quero com isso ser também aqui o arquiteto do caos. Cuidado, porque os monstros estão do outro lado da tela do computador, então o seu filho deve ser não só informado, mas deve ter muito medo. Não é medo que eu digo, é apenas precaução, conhecimento. Tá? Então, o conhecimento é extremamente importante. Não importa o que eu diga nos próximos minutos, numa coletânea de 8 dicas que eu separei para os pais. Ninguém, ou nada, melhor, nada nesse mundo vai superar uma conversa, um diálogo, uma aproximação calorosa do universo no qual seus filhos estão inseridos no momento. É preciso compreender que tipo de fascínio ele terá pelo computador e se ele estiver na rede social na faixa de 9 a 14 anos, por exemplo, o que ele busca, com quem ele se relaciona, o que ele posta e principalmente o que ele lê. Nesse sentido, eu criei 8 dicas, que são as que eu vou expor agora para vocês, de uma forma bastante sintetizada, bastante resumida. Então, são 8 ensinamentos. Na verdade, eu chamo de dicas, mas são ensinamentos, mas pouco importa. São 8 passos, 8 coisinhas simples que você, pai ou mãe, deve fazer se tiver um filho entre 9 e 14 anos e que tenha acesso à informática em casa, tenha acesso aos computadores. Primeiro, o seu filho não deve ter mais conhecimento sobre as ferramentas que você. Nesse momento você deve estar com um sorriso sarcástico no rosto, dizendo, pô, mas esse cara tá maluco. O meu filho entende mais de computador do que eu poderia entender durante toda a minha vida. Isso aqui para mim é um mistério. Eu não posso entender mais do que o meu filho sobre as ferramentas que o computador me oferece. Muito bem. Engano. 2 coisas. Primeiro, bem-vindo ao mundo, você é pai ou mãe. Algum esforço você tem que fazer. Então, um pequeno esforço. Eu não digo que você deva ser tão bom no computador quanto seu filho pensa ser ou parece ser. Apenas compreenda onde é que o seu filho está. Você pode acompanhar o seu filho andando de bicicleta. Pode ter a perfeita noção dos perigos que envolvem andar sobre 2 rodas. E não necessariamente precisa saber andar nas bicicletas. E nem tampouco fazer aquelas manobras radicais que eles são capazes de fazer. Mas acompanhe, conheça, saiba onde o seu filho está. Entenda a mecânica de uma rede social e entenda a hostilidade que pode estar enrustida ali no mundo fascinante. E ele é uma esponja. Tudo que ele ali lê, ele absorve. E aquilo mais tarde vai fazer parte dos seus conceitos morais, do que lhe é certo ou do que lhe é errado. Então, um pouco de esforço. Saiba e entenda o que é que o seu filho faz com o computador. Onde ele está. 2. Se você está com dúvida sobre onde anda o seu filho, se ele está acessando sites que não deveriam, alguma coisa um pouco mais forte para a idade dele, que não é difícil, se ele está tendo diálogos um pouco mais apimentados no Facebook, por exemplo, nas redes sociais, você pode usar alguns filtros que são nativos do sistema operacional, que eu me refiro ao Windows, por exemplo, que é o mais popular. Se você procurar, se você fuçar um pouco, se você pedir orientação para algum especialista ou alguma pessoa que tem um pouquinho mais de compreensão, ela vai te orientar. No Windows há uma forma de você filtrar determinadas palavras, determinados textos. E ao surgir determinadas palavras, determinados textos em sites e acessos online, o sistema pode interromper o acesso ou então bloquear o acesso à internet. Veja lá, vale uma pesquisa sobre esta possibilidade. Ou você pode adquirir um software de controle crítico, que significa o seguinte, é um programinha que você implanta no computador e ele captura tudo que seu filho faz lá, todos os sites que ele visita. E de tempo em tempo, este programa manda um e-mail automaticamente para você, para que você tenha noção por onde o seu filho anda. Veja que não é uma coisa difícil e cujo resultado vale a pena. Vale a pena. 3º, surfe com o seu filho, utilizando a expressão mais comumente usada quando a gente se refere a navegar na internet, né? De vez em quando, senta do lado do computador com o seu filho e dá uma navegada ali com ele, demonstre interesses pelas coisas que ele faz. Procure compreender o universo que ele está criando ali diante do computador. E com isso faça uma análise. Utilize parâmetros de comparação. Perceba o que você acredita ser de fato útil
e o que você acredita ser absolutamente inútil. E você vai perceber que muitas coisas são mais do que inúteis, são desprezíveis, caracterizam um consumismo desenfreado, um distúrbio nos limites de moral e ética. Então, dedique algum tempo a ficar com seu filho na internet. Assim como de vez em quando, se você for um pai, dedique algum tempo para jogar uma bola com seu filho, bate uma bola com ele, anda um pouquinho de bicicleta. Ou se você for mãe, bate um papinho lá sobre as roupas novas, a nova moda, nessas crianças de 9 a 14 anos que são bastante precoces. Então, surfe com ele em todos os aspectos, tá? Surfe na internet, surfe na vida dele. Viva a infância do seu filho, acompanhe, proteja. O 4 seria uma consequência do terceiro, né? Conheça a praia e as suas ondas, ou seja, se você se predispõe a surfar com seu filho, conheça em que praia ele vai quando você não está com ele. E qual é a intensidade dessas ondas? Qual é o grau de perigo a que seu filho se expõe na internet? Por onde é que ele anda? Onde ele está cadastrado? Que tipo de informação ele está passando da sua vida íntima e pessoal para milhões de pessoas? Tudo que é colocado na internet fica em algum lugar e poderá ser usado mais tarde. 5. Como eu já havia dito, não há nada neste mundo que possa superar um bom diálogo, uma conversa, uma aproximação entre pais e filhos. Portanto, o diálogo sempre será e continuará sendo sempre a melhor forma de você compreender o universo no qual seu filho está inserido, para que você amanhã não se arrependa porque perdeu o controle e não chegue em casa arrancando os cabelos e diga para a sua esposa, ou a sua esposa diga para o seu marido, como já nós tantas vezes vimos: meu Deus, eu não conheço mais o meu filho. É claro que você não conhece mais o seu filho. Talvez você sequer o tenha conhecido, você perdeu o controle. Então converse com seus filhos sobre as experiências deles. Não só na internet, como também fora da internet. Pergunte como foi o dia de aula, pergunte com qual amigo ele se relaciona mais, o que ele anda vendo, o que ele anda lendo, o que ele anda absorvendo. E a internet, infelizmente ou felizmente, é uma fonte de informação extremamente poderosa, intensa, e é preciso que a gente saiba o que é que os nossos filhos estão digerindo intelectualmente. A sexta é uma questão óbvia. Se você é pai ou mãe e não tem condições de imprimir na sua relação com os filhos um pouco de disciplina, parabéns. Você faz parte de um grande grupo de pessoas que já perderam há muito tempo o controle sobre seus filhos e silenciosamente estão contribuindo para um mundo um tanto quanto mais involuído. Portanto, disciplina não significa falta de amor. Regra não significa aprender. Disciplina significa produtividade, significa definição, significa evolução. Então, defina regras para o uso da internet em sua casa. Como, por exemplo, não permita que ele permaneça diante do computador, por exemplo, sem querer ser dramático demais, mas não permita que ele permaneça em frente à internet para além das 9 horas da noite, por diversas razões. A primeira delas é óbvia. Uma criança entre 9 e 14, se é que podemos chamar de criança, um pré-adolescente ou já adolescente, não tem nada o que fazer no computador além das 9 horas. 9 horas já é uma hora para estar lendo, para já estar começando a desacelerar o sistema nervoso, para que possa ter uma noite de sono saudável, para que no dia seguinte possa levantar cedo e continuar com as suas atividades. Não deixe que o seu filho, por meio da falta de regras, utilize o computador como uma válvula de escape. É comum os jovens nessa idade se sentirem por alguma razão insatisfeitos com a realidade que os cerca, então acabam encontrando no computador uma forma de fugir desta realidade. E ali, portanto, há inúmeras realidades para as quais ele pode se dedicar, e certamente muitas delas não vão atender às expectativas de pais atenciosos. Mais uma penúltima, em sites de relacionamento, certifique-se de que seus filhos não usem seus nomes completos. Bom, muito bem. Para você tentar explicar isso para ele, talvez seja um pouco mais complicado, mas experimente. Você não fala o seu nome completo quando vai comprar um pão na padaria. Você não encontra uma pessoa qualquer na rua e escreve o seu nome completo. Um nome completo, uma foto, aquela foto
inocente em que o seu filho postou porque tirou com a câmera digital que você deu de presente para ele, porque está no celular, que tem 8 megapixels, e lá aparece num cantinho, dá para identificar qual é o uniforme dele. Se uma pessoa qualquer tem o nome completo do seu filho, sabe, reconhece o uniforme dele, portanto, veja só, sabe quem é o seu filho, sabe a faixa etária, sabe de que cidade, sabe que escola, quer dizer, é um alvo absolutamente fácil, né? E por último, acredite, o videogame não faz mal, mas você precisa saber identificar quando o hábito se transforma num vício. Então, observe que identificar o vício é mais importante do que controlar o uso do videogame. Gente, agradeço a atenção, eu espero ter ajudado o mínimo na identificação de problemas advindos do uso da informática em relação às crianças em casa. Vocês vão obter mais informações sobre isso em outros sites na internet, conforme indicação nesse mesmo site. Obrigado, um abraço para vocês.